Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu queria falar com vocês sobre a Guerra dos 30 Anos, que deu origem à Paz de Westfália, que é onde começou o direito internacional contemporâneo, né? O direito internacional público contemporâneo, que a gente estuda muito na faculdade de Direito. Então, vamos lá. Era a Europa do século XVII, ou seja, anos 1600, já cheia de tensões religiosas desde a Reforma Protestante. Vira basicamente um barril de pólvora pronto para explodir. E quando explode, o que sai dali não é só uma guerra, é uma das maiores catástrofes da história europeia. A Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, 3 décadas de conflito ininterrupto, envolvendo religião, poder político, território, ambições dinásticas, etc., tudo misturado num caos que devastou regiões inteiras, principalmente o que hoje é a Alemanha. Para entender essa guerra, primeiro precisamos entender o palco. O Sacro Império Romano-Germânico, onde ela começa, não era um país organizado como pensamos hoje. Era um mosaico com centenas de estados, principados, cidades livres, ducados, cada um com seus próprios interesses. E, desde a reforma de Lutero, esse mosaico estava rachado. De um lado, os príncipes protestantes, do outro, os católicos, e no meio, o imperador que sempre tentava manter o controle, mas cuja autoridade era mais simbólica do que real. A faísca que acende tudo acontece em 1618, em Praga, na atual República Tcheca. A famosa Defenestração de Praga. Basicamente, emissários do imperador vão até lá para tentar impor medidas católicas mais rígidas. Os protestantes tchecos não gostam nem um pouco e jogam os caras pela janela do castelo. Literalmente. Esse ato é simbólico. Era o recado de que eles não aceitariam mais interferência imperial. A partir daí, o conflito local se transforma num conflito que arrasta meia Europa, metade da Europa. A primeira fase da guerra é a fase boêmia, que é justamente essa revolta local dos protestantes da Boêmia contra o imperador católico. Eles até tentam colocar um rei protestante no lugar, Frederico V, mas são derrotados rapidamente. Só que o conflito não morre ali. Ele se espalha porque os outros príncipes protestantes olham aquilo e pensam: se o imperador está disposto a esmagar a Boêmia, quem garante que nós não seremos os próximos? A segunda fase é a dinamarquesa. O rei da Dinamarca, Cristiano IV, que também era duque dentro do Sacro Império, decide intervir para proteger os protestantes. Ele entra no conflito com força, mas toma uma surra das tropas imperiais e do general Wallenstein, que vira uma personagem central. Resultado: a Dinamarca sai enfraquecida e o imperador começa a achar que está invencível. Ele até tenta impor medidas super duras contra os protestantes, o que só aumenta o ressentimento, né, essas medidas draconianas. Só que aí entra em cena a Suécia, liderada por um dos gênios militares da história, um dos maiores gênios militares da história, Gustavo Adolfo. A terceira fase, chamada de fase sueca, muda o jogo. Gustavo Adolfo moderniza a guerra, disciplina, táticas novas, uso inteligente de artilharia, movimentação rápida. Ele derrota os imperiais em várias batalhas, como Breitenfeld, que vira um marco. E por alguns anos, parece que os protestantes vão virar o jogo. Só que o próprio Gustavo Adolfo morre em batalha em 1632 e mesmo que a Suécia continue lutando, o ímpeto não é mais o mesmo. Mas a guerra ainda não está nem perto de acabar. Quando todo mundo acha que aquilo já está grande demais, entra mais um jogador pesado, a França. É curioso porque a França era católica, mas mesmo assim decide apoiar os protestantes. Por quê? Política pura. O cardeal Richelieu, que é muito famoso e tem nome de lugares públicos em Paris até hoje, chefe de Estado francês, queria enfraquecer os Habsburgo, que dominavam tanto a Áustria quanto a Espanha, a dinastia Habsburgo. Então a França entra com tudo, financiando e lutando contra os imperiais. A partir daí, a guerra deixa totalmente de ser religiosa e vira uma disputa de poder entre grandes potências europeias. Essa fase final, chamada Franco-Sueca, transforma a guerra numa carnificina sem limites. Exércitos enormes circulando sem comida, saqueando cidades, espalhando doenças, a população civil sofre como nunca. Em muitas regiões alemãs, a população cai pela metade. Não é exagero. Fome, peste, violência. É como se a Europa estivesse mergulhado num apocalipse real. E o pior, depois de tantos anos de luta, ninguém consegue vencer de verdade. A guerra vai se arrastando porque ninguém tem força suficiente para impor uma vitória total. E isso obriga as potências a sentarem e negociar.
Essas negociações levam anos, mas terminam em 1648 com a Paz de Westfália, um daqueles momentos que mudam a história. A Paz de Westfália é praticamente o nascimento da ideia moderna de soberania e do direito internacional público. Ela estabelece que cada Estado tem autoridade sobre o seu território e pode decidir sua religião sem interferência de vizinhos. Marca o fim das guerras religiosas na Europa e o começo da diplomacia moderna. A França sai fortalecida, a Suécia ganha influência no Báltico, os Habsburgos saem enfraquecidos e o Sacro Império continua existindo, mas cada vez mais fragmentado e fraco. Mas o impacto mais profundo talvez tenha sido humano e social. Regiões inteiras demoraram um século para se recuperar demograficamente. A guerra deixou traumas enormes, uma sensação de que conflitos religiosos levaram ao desastre e abriram caminho para mudanças intelectuais e políticas que mais tarde ajudariam a moldar a Europa moderna. Em resumo, a Guerra dos 30 Anos é menos sobre batalhas específicas e mais sobre como uma faísca religiosa no império fragmentado virou uma guerra gigante de poder político e destruição. É um daqueles capítulos da história que mostram como rivalidades, intolerância e ambições imperiais podem se combinar e gerar uma tempestade perfeita capaz de devastar uma civilização inteira. Então, essa foi a Guerra dos 30 Anos, um breve resumo, que deu origem à Paz de Westfália, que consequentemente deu origem ao direito internacional público, as raízes do direito internacional público contemporâneo, moderno. Então, eu acho muito interessante, não só como advogado, mas como interessado em história. E agora vou gravar um vídeo sobre a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos de conflitos que não foram ininterruptos, foram conflitos interrompidos. Então vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço.